Olá, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja entrando na sua casa nesta manhã gloriosa que o Senhor está nos concedendo. Mais uma manhã com Deus. Exaltado e glorificado seja o nome santo do Senhor. E desde já eu quero desejar a você um ótimo dia na presença do Senhor. Deus, Ele tem sido o nosso refúgio, o nosso socorro e a nossa fortaleza, bem presente na hora da angústia. Aleluia! Adoramos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele é e por tudo que Ele ainda continua a fazer em nossas vidas. E nesta manhã eu quero compartilhar com vocês um assunto, que nós estávamos aqui estudando, que fala sobre ansiedade. Muito se fala de ansiedade, sobre o século 21, o mal do século 21 é a ansiedade. E segundo a psicologia, a ansiedade ela é um estado natural que antecipa uma situação de desafio ou perigo. É considerada patológica, ou seja, doença, quando o estado ansioso permanece sem que haja nenhuma situação. Quando há algum estímulo, a resposta ansiosa é desproporcional e exagerada. Ansiedade e medo estão intimamente ligados, relacionados, bem como o sentimento de vazio, de angústia e a timidez. O maior erro de um cristão, o maior erro do crente é dizer que não tem ou nunca sentiu ansiedade. Todos nós já passamos por isso. Uns com menos e outros com mais intensidade. Outro erro é julgar os irmãos, condenando quem vive ansioso. Sabemos sim que a ansiedade é um estado de preocupação. O que não pode é se deixar levar por ela. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta à igreja de Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, dizendo que temos que lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mas a pergunta é: como fazer isto? Ou como nós podemos fazer? Lançar sobre Deus, sobre o Senhor Jesus toda a nossa ansiedade. É através da fé. Você precisa acreditar que Deus está no controle de tudo e que você tem um Pai. Você não é órfão. Aleluia! Você tem um Pai que cuida de você. Você tem um Deus que te entende, que te conhece e que jamais vai te abandonar, seja nos momentos de maior ansiedade. Fale com Ele, fale com Jesus. A Bíblia relata em Mateus 8:23 que os discípulos de Cristo viveram momentos de ansiedade e preocupação. Jesus ele estava no barco dormindo quando sobreveio uma grande tempestade. E os discípulos ficaram atônitos e perguntaram: Mestre, salva-nos, senão vamos perecer. E Jesus falou: homens de pequena fé. E logo levantou e repreendeu o mar, e o mar se acalmou. Nós vemos nessa passagem que o mar estava agitado e Jesus ele estava dormindo. Jesus ele estava numa tranquilidade que ele estava até dormindo, e os discípulos achavam que ia perecer naquele momento, que o barco ia afundar. E Jesus relatou bem claro que eles não tinham fé suficiente para se aquietar no meio daquela tempestade. E é isso que Deus ele está nos ensinando neste momento. É que em meio às tempestades, em meio às preocupações, em meio às ansiedades da vida, nós temos que descansar, temos que confiar, temos que entregar tudo ao Senhor e saber que Ele sabe como agir em nossas vidas, naqueles maiores momentos de maiores dificuldades.
Você sabia que um dos sintomas da ansiedade é o medo? E a Bíblia ela diz que o medo é um espírito e nós temos que repreender o espírito do medo. Em nome de Jesus, repreender o espírito do medo em nome de Jesus, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, a arma do equilíbrio. Timóteos 1:7. Nos dias atuais, vivemos, aleluia, tempos de angústia. Hoje no Brasil são 13 milhões de pessoas desempregadas, né, segundo o IBGE. Nunca se falou tanto em crise. Mas o que talvez está faltando para o povo de Deus é sabedoria, estratégias para vencer a crise. Pare de olhar para a crise e olhe para Cristo. Pare de olhar para a crise que está ao seu redor, que está neste mundo, que está querendo nos tirar a paz. E a partir do momento que você parar de olhar para a crise e olhar para Cristo, tudo irá mudar. Outro fator que causa muita ansiedade com a modernidade e a tecnologia. Muitos ficam horas no celular e esquecem que tem família. Isso tem sido a causa de destruição no lar. A tecnologia tem aumentado a cada dia, cada hora, se você vê, tem uma atualização na tecnologia. Mas que isso não venha atrapalhar a sua vida familiar, a sua vida com Cristo, a sua vida secular, isso não vem atrapalhar. Tem muitos lares destruídos, por quê? Porque o pai está no celular num lado, a mãe em outro celular em outro, os filhos em outro celular em outro, e Deus não quer isso. Deus constituiu família para que essa família vivesse unidas, Tire aquele momento de comunhão com Deus, de conversa, aquele momento ali familiar, de pai, de mãe, de filho, onde vocês possam colocar as conversas em dia, onde não venha ter tecnologia para atrapalhar. Tire esse tempo e você vai ver que as coisas vão mudar. Como vencer a ansiedade? Uma pergunta. Como você pode vencer a ansiedade? Como eu posso vencer a ansiedade? A única forma para vencer a ansiedade é através da fé. Eu tinha relatado anteriormente. Por isso, leia a Bíblia. Está escrito que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Medite nela dia e noite. Neurocientistas já comprovaram que a prática da meditação contribui para aumentar a região do córtex pré-frontal, região responsável pelos sentimentos de felicidade. 5 minutos diários para observar a respiração já são eficientes para o começo. Olha que interessante. 5 minutos que você para e observa a sua respiração. Isso já está sendo eficiente para o começo. Lembre-se, mate um leão por dia. Você não vai conseguir matar 2 ou 3 leões por dia. Não, mate um por dia. Não queira fazer tudo no mesmo dia, porque você não consegue. É uma luta diária. Reconheça que você precisa da ajuda do Senhor. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Nós precisamos da ajuda do nosso Deus. Se preciso, procure ajuda médica. Também, porque Deus deixou os médicos na terra. E quando há questões físicas ou hormonais, é necessário ajuda médica. Mas coloque Jesus na frente de tudo isso. E tudo vai ficar bem. E por último, segredo de ouro. A forma como você vê a situação vai definir a sua vitória ou não. Depende da forma como você vê a situação. Se você só reclama da vida, se você só murmura,
Deus não se agrada de murmuradores, Deus não se agrada de pessoas que só reclamam. Certamente você passará por mais e mais adversidade. A sua vitória até pode demorar para você aprender a lição. Então fica a dica: não murmure, não reclame, adore, exalte e glorifique o nome do Senhor, seja grato a Ele por tudo, que a sua vitória ela pode vir mais rápido, sim. Mas se você exagerar com os olhos da fé, mas se você enxergar com os olhos da fé e entregar a Deus, aí sim sua vitória virá. Porque a partir do momento que nós deixamos de enxergar com os olhos carnais e passamos a enxergar com os olhos da fé, nós contemplamos algo, aleluia, extraordinário vindo da parte do Senhor para nós. E aí nós podemos alcançar, contemplar a nossa vitória, mesmo antes dela chegar. Porque a partir do momento que nós olhamos com os olhos da fé, nós já estamos crendo no poder de Deus sobre aquele problema, sobre a nossa vida e sobre a nossa vitória. Não andem ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, 6, 8. Em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, pensa nessas coisas. Pensa nessas coisas boas, que a sua vida vai mudar. E creia, confia mais no Senhor. Não olhe para a crise, olhe para Cristo. Aleluia. Deus abençoe a todos vocês. E fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus